A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é André Leandro, sou presbítero da Assembleia de Deus do Portal da Foz, secretário-geral da nossa Escola Dominical do Campo de Foz do Iguaçu, e nesse trimestre estarei comentando com os irmãos, tecendo alguns comentários a respeito do conteúdo, que nos foi proposto nesse trimestre. E vamos estar estudando aqui também um pouco de Josué, esse guerreiro aí que vem após Moisés. Moisés foi escolher e realmente escolheu um caba, como falam por aí, selado, pronto para a batalha. Logicamente com os seus desafios, com a sua necessidade de aprender a cada dia com as situações que ali estavam acontecendo. Mas, sem delongas, o tema que nós temos aqui para comentar hoje se encontra aqui na terceira lição, que fala assim: preparativos para a conquista. O texto do dia é: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. A síntese aqui da lição 3 diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Logo aqui na introdução, vai ter o texto base, que é Josué capítulo 2, de 1 a 9, 11, 23 e 24. Nós estaremos aqui já partindo para a introdução, até para que não seja muito maçante o conteúdo que aqui será passado, Não seja assim, você fique muito tempo, onerando muito tempo. Vamos tentar ser o mais objetivo possível. Então aqui a introdução diz assim: depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora torna-se realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordenou ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança, Então, como a gente estava aqui observando sobre a introdução, nós estaremos estudando o primeiro tópico aqui, onde vai estar falando: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Provei-vos de comida, versículo 11, Diz assim: o livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muita luta, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Daí aqui, essa segunda parte vai estar dizendo assim: acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão dos alimentos da Transjordânia, onde estava acampados. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo
sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que, quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Então aqui a gente entende que Josué, de maneira nenhuma, conseguiria fazer tudo o que era necessário para o bom andamento do seu povo. Ele faz o quê? Prepara agora, chama príncipes, chama ali os principais de cada tribo, para que fossem os seus auxiliares. Aqui a gente consegue aprender já uma questão sobre Josué. O seu sentimento de humildade e o seu sentimento de liderança sendo demonstrado, assim, podemos dizer até gratuitamente, como que dizendo, sem vocês eu não consigo desempenhar o total papel que aqui me foi proposto pelo nosso Deus. Então aqui a gente pega e aprende a primeira coisa. Para você ser um bom líder, primeiro de tudo, você precisa confiar, você precisa também delegar aos seus subordinados, poder assim dizer. Pode também delegar às pessoas que trabalham com você. Afinal de contas, o maior desafio hoje de uma empresa, ou até mesmo no núcleo, da igreja, é você conseguir trabalhar com as diversas pessoas que tem dentro do seu ambiente, Algumas pessoas são mais enérgicas, outras pessoas são mais tranquilas. Cada pessoa vai demonstrar o mesmo sentimento de uma forma totalmente diferente da nossa, Então a gente observa esse primeiro ponto. Então aqui diz assim: os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Então aqui mais uma dica que a gente pode entender, que quando Deus precisar, certamente Ele vai estar preparando. E se porventura não estivermos totalmente no que Deus precisa, Ele vai fazer como Josué, Vai colocar ali Josué sendo o sucessor de Moisés, mas com dificuldades que quem sabe Josué ainda não tinha passado, como essa questão aqui. E Ele vai certamente colocar pessoas certas para você trabalhar ao lado dela, Como Ele colocou os príncipes. Então aqui eu quero abrir um parênteses aí para a sua congregação, para a sua igreja. Você tem conseguido observar os príncipes que Deus tem colocado ao seu redor? E você, que quem sabe como aluno possa estar escutando esse comentário, tem conseguido estar atento para o chamado daquele líder que tem demonstrado uma empatia, tem demonstrado um certo sentimento, pela sua vida como um ajudante na obra do Senhor? Tem se delegado, tem se sentido ao ponto de estar presente nessa questão? Então são questões aí que a gente consegue observar aqui sobre prover-vos de comida, Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas, que Josué precisava de auxiliares. Então, se na sua igreja tem alguma deficiência, você pode sim ser o auxiliar do Josué da sua igreja, o Josué do vocal em que você está congregando, do Josué da igreja aonde você está congregando, Você pode ser sim esse auxiliar, É algo que a gente pode estar passando aí dentro da nossa aula, Despertando esse sentimento para com Josué, para com príncipe, para ser o ajudador. 2. Convoque as tribos. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés deveria ser convocada para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres,
crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Quando somos convocados, largamos tudo. Então, a primeira pergunta que a gente observa aqui, quando ele chama as tribos, Rubem, Gade e Manassés, eles largam tudo para servir a Josué naquele momento, para servir aquele chamado naquele momento. A primeira coisa que eu consigo entender aqui é se a gente conseguiria largar tudo para se preparar para algo que Deus tem para realizar em nossas vidas. Será que o que nós temos, será o que nós somos hoje em dia, não atrapalharia, quem sabe, um chamado específico para a minha, para a sua vida? Será que você teria coragem de largar a sua tribo para um propósito maior, para o bem de todas as outras tribos? Né? Mas aqui diz assim, estamos preparados para largar tudo por nosso chamado. Quantos têm um chamado específico, seja para ministrar, seja para ensinar, seja para pastorear, seja para ser um dirigente de jovem, um dirigente de círculo de oração, mas vive entre duas linhas, né? Quer, mas na verdade não quer. Então aqui, quando eles são chamados, eles largam as tribos que eles estão, e uma certa parte, por certo, fica cuidando das crianças, fica cuidando das mulheres e cuidando do patrimônio. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus te chamar e realmente ser a voz dele, ele largará outras pessoas também para cuidar do seu patrimônio, para cuidar das suas finanças, para cuidar da sua vida, e nada vai acontecer de ruim, porque quem te chamou foi Deus. Então aqui a segunda parte é: convoque as tribos. A gente aprende mais uma questão aqui. Você tem convocado a tribo de jovens da sua igreja para conclamar, para proclamar o Evangelho de Jesus? Você tem demonstrado aos seus liderados que eles têm um chamado e eles precisam apenas de uma direção de você como líder, né? O liderado, ele tem tido essa percepção de igreja ou tem acreditado naquele sentimento, tem outros que podem estar fazendo, quando na verdade quem te chamou, né, é o mesmo que te prepara, é o mesmo que te conduz e é o mesmo que você às vezes olha e fala assim, mas eu não tenho chamada, eu não tenho projeto para isso, eu acho que não é para mim essa questão. Mas quem foi que disse, né, pelo menos ao meu entender, que Deus ele vai usar apenas os capacitados? Geralmente muitas pessoas capacitadas não querem estar se envolvendo com alguns afazeres que vão te desgastar de alguma certa forma. Já outras pessoas que não têm uma certa capacitação são amplamente abertas para novos desafios, porém, falta-lhe capacidade. Então, eu quero acreditar que a gente possa estar nesse meio termo, né? À procura de uma grande capacitação, embora com algumas deficiências e demonstrando, né, que tem interesse por tal situação. Então, a palavra aqui é para o líder e a palavra é para o liderado. Como liderado, você tem notado o chamado de Deus na tua vida? E como líder, você tem observado o chamado do seu liderado ou não? Apenas tem olhado ele como número para o departamento em que você está atuando, né? Se a intenção for a segunda, quero dizer que você possa estar equivocado, só que se a intenção for a primeira, eu quero dizer que Deus te honrará. Porque o bom líder, ele forma líder todos os dias. O bom líder, ele demonstra a sua liderança e faz com que os outros estejam aprendendo com ele, mesmo sem ele falar. Então, que tipo de líder que você é? Aquele que não fala e ninguém aprende com você? Ou aquele líder que está falando e as outras pessoas começam a aprender com o conhecimento que você tem, né? Então, estamos atentos para isso. Então, quando ele fala assim, convoque as tribos, convoque as pessoas para que também possam trabalhar para o Senhor, que tem sido hoje realmente um grande descaso para muitas empresas,
para muitas congregações, igrejas, né, que não conseguem ter essa mão de obra para auxiliar nas deficiências tanto da igreja quanto da vida secular. É uma luta para você conseguir formar a liderança. Mas eu quero crer que a partir dessa palavra, a partir da aula que você irá ministrar para os alunos neste domingo, você possa despertar esse sentimento de liderança ao coração deles, para que eles possam se despertar quanto tribo do Senhor, cada um na sua função. Aqui no tópico 3 vai dizer assim, no subtópico, seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer, né? Então, o que a gente observa hoje em dia são muitas lideranças, e agora voltando mais uma vez aos dois âmbitos, tanto na esfera secular quanto na esfera, na questão de igreja, que tem essa certa deficiência. São, muitas das vezes, excelentes líderes, mas não conseguem ter bons liderados. Os bons liderados não conseguem sentir o seu cheiro, como, por exemplo, Israel, na antiguidade, eles saíam com as suas ovelhas pela manhã, os pastores, e quando uma das ovelhas escapava, o procedimento daquele pastor, quando aquela ovelha estava dando algum certo problema, era deslocar as duas patinhas da frente, para que ela não conseguisse andar. E durante uma semana ou 2 semanas, durante a recuperação daquela ovelha, ele colocava uma tala e levava a ovelha no seu colo para o pasto. Do pasto ficava ao lado dessa ovelhinha e depois trazia ela de volta para a sua casa. A ovelha começava a sentir o cheiro daquele pastor. E quando ela recuperava as patinhas dianteiras, ela não saía mais de perto do seu líder. Olha só que coisa interessante, né? Que a gente pode observar aqui. Você tem conseguido sentir o cheiro do seu líder perto de você? Você, como líder, tem conseguido mostrar a sua liderança não de uma maneira autoritária, mas de uma maneira convicta para com quem está sendo liderado? Os liderados têm confiança naquilo que você tem proposto para ele? Ou apenas você é o famoso líder de fachada? Essa era a preocupação que Josué tinha de demonstrar. E se a gente observar aqui, vai falar que o próprio Senhor, no capítulo 1, versículo 5 de Josué, ele demonstra, né, quanto à sua liderança, né, que é sobre Josué. Agora, um pouquinho mais para frente, no capítulo 1, versículo 16 e 18, vai estar dizendo assim, 16, 17 e 18. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Então, neste momento, os seus liderados selam um compromisso com Josué, mas ele diz mais aqui, esses liderados: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir a tua palavra, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tende bom ânimo, né? Então, quando os liderados entendem e demonstram a liderança a Moisés, né? Então a gente observa que Moisés, além de ser um bom líder, no comentário aqui, ele também
os seus liderados verbalizam a satisfação de ter Josué como seu líder, E eles falam assim, daí vai falar assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenares, faremos. Isso, o primeiro ponto que eu observo é submissão ao seu líder. E aqui a gente pega e abre mais um gancho, né? Quantos estão vivendo uma vida de insubmissão, né? Quantos estão vivendo uma vida dos famosos desigrejados, que falam que não precisam mais estar congregando, não precisam mais estar ali com os seus líderes. Mas aqui a gente vai observar na Bíblia Sagrada que vai falar assim como fomos com Moisés, também seremos contigo, né? Então, um bom líder, ele cativa, ele prende os seus liderados no sentido positivo para com a sua liderança. Só que daí eles fazem dois pedidos, né? Os hebreus confiam seu destino a Josué, mas fazem dois pedidos: que Josué agrade a Deus. A primeira situação para o liderado parar de confiar em você como líder, deixa eu mostrar os fatores. Na vida secular é quando você não demonstra o conhecimento necessário para atuar na área que você está abrangendo. Na vida eclesiástica, na vida da igreja, quando o liderado para de acreditar em você, é quando ele começa a observar um sinal de fraqueza espiritual. Porque todo liderado no âmbito espiritual, ele quer um líder forte. Então eles começam a nos observar. E detalhe, todo líder tem as suas fraquezas. E as fraquezas têm que ser lembradas não como uma negatividade, mas mostrar que um líder, ele é homem como seu liderado, é uma mulher como seus liderados, mas contudo tem as suas fraquezas. Então a primeira coisa que ele fala aqui, que Josué agrade a Deus. Então você como líder, você como futuro líder, tem agradado a Deus? Tem demonstrado a Deus por que você tem feito a obra maravilhosa do Senhor? As pessoas que estão ao teu redor têm conseguido sentir que o teu patrão se chama Jesus Cristo? Ou você tem sido, quem sabe, aquele líder camuflado, né? Que não vai para as questões difíceis que muitas vezes precisam ser sanadas, precisam ser apoiadas, precisam ser discutidas, precisam ser explanadas? Você tem se acovardado? Ou tem pedido a Deus para que agrade a Deus e não agrade a situações adversas que podem estar acontecendo? Então, a primeira coisa aqui que o comentarista vai falar aqui, que Josué agrade a Deus, versículo 17. Então, o sentimento aqui é pedindo para você agradar a Deus. Segundo, que Josué se esforçasse. É notório que tudo o que acontece na vida de um líder, né? Tudo que acontece na vida de alguém que se dispõe a estar na frente da obra, da batalha, são desafios gigantescos, desafios grandes, não poucos. Um desafio que eu estou vivendo hoje é estar falando na lente dessa câmera aqui. E, com certeza, com as minhas deficiências, mostrando que sou homem como qualquer outro, tenho certeza que irei superá-las. Mas primeiro, para que isso aconteça, tem a palavra de Josué aqui no versículo 18 que fala: esforça-te, né? Se eu continuar na mesmice, certamente tudo aquilo que eu estarei fazendo ficará monótono. Agora, se cada dia eu tentar aprimorar, certamente eu vou chegar não numa perfeição, mas na possibilidade de cada dia estar mais perfeito. Então, quando eles falam assim, mas nós te pedimos essa coisa, já que o destino de nossas vidas está em suas mãos, esforça-te. Só que vai falar assim, o destino está em nossas mãos. Viu, líder? Você que me escuta.
Quantos jovens estão dependendo de uma palavra tua? Você que me escuta como líder de igreja, quantas ovelhas precisam de você, né? A palavra que eu tenho para a tua vida é uma palavra de ânimo, é uma palavra para você se esforçar, porque certamente a vitória vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ponto 2, meus irmãos. Diz assim: os espias, enviados para reconhecimento da cidade, no final do período da Idade de Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampada em Sitim e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Agora aqui o detalhe importante é, essa conduta de Josué em conhecer as condições que seria enfrentada por suas tropas demonstrava sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus em fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fazem de Josué um líder excelente. Então vou ler mais uma vez aquilo que me foi proposto ao meu coração comentar com vocês, que diz assim: essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado. Essa conduta de Josué em conhecer as condições. O que a gente consegue aprender aqui com Josué, quando Josué manda os espias, né, para a terra prometida? Né? A primeira coisa que ele vai demonstrar aqui é fazer com que entenda o que está acontecendo naquele momento. Então a gente vai observar que bons líderes, eles vão estar observando a condição, né, do âmbito de guerra. Mas como assim, irmão André? Como assim um âmbito de guerra? Existem vários tipos de guerras, existem vários tipos de situações, vários tipos de batalhas que são travadas dia a dia na nossa vida. Por exemplo, essa questão mesmo do coronavírus, uma situação tão atual que eu acabei nem abordando na aula passada, porque não achei conveniente. Agora, vamos abordar um pouco. Olha só que batalha travada que a humanidade travou com um micro-organismo. De repente, Deus permite, né? Assim, eu não vou destruir em fogo por enquanto, mas vou mandar um micro-organismo, eu vou mandar ali um vírus para uma pessoa e essa pessoa vai passar para outra e vai virar o que virou a pandemia hoje do vírus. É uma batalha travada. E como vencer ela? Tem os procedimentos que são utilizados pelo governo, logicamente, mas e essa batalha espiritual que está sendo travada também dentro das instituições religiosas? Quantas pessoas estavam acostumadas a ir aos seus cultos, estavam acostumadas a ir à igreja e hoje não podem mais estar chegando aos cultos, porque foi limitado para o bem maior da sociedade? Quantos estão se sentindo deslocados, né, perante a humanidade, perante tudo que está acontecendo? Né? Quantos? E como passar por essa situação? Como que um líder consegue passar por essa situação com os seus liderados? Mandando observar a terra, o que está acontecendo. É isso que Josué fez. E as igrejas observando tudo o que estava acontecendo. No passado já havia
uma luz a respeito de transmitir o culto online e de repente isso começa a virar parte de nossas vidas. Olha só, foi observado a batalha foi travada e quando as potestades pensou que nós iríamos perder a batalha, veio um recurso que tem nos auxiliado dia após dia, nos cultos, nas lives de oração, né? Não estou falando, né, sobre algumas lives que tem por aí, né? Até vou ser um pouco polêmico aqui na minha citação, essas lives de revelações espirituais, né? Até que ponto Deus está agindo, né? Também não é uma forma de você, como Josué, como líder, observar, né, esses engodos e não, vamos dizer assim, proibir, que é uma palavra pesada, mas ademoestar os seus liderados a observarem esse ponto de vista a respeito dessas lives, né? Foi isso que Josué fez quando mandou os espias. Observe a condição, veja como é que é lá, porque a gente não tem direito de errar, né? Porque a batalha daqui a pouco será travada. Então a gente consegue entender aqui no capítulo 2, no subtópico 1, enviando para o reconhecimento da cidade. Demonstra responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que quantos, né, agora na vida secular, não querem nem saber, muitas das vezes, com os seus liderados que trabalham com ele, se a esposa está doente, por isso que chegou atrasado, o que aconteceu porque chegou atrasado, não tem a empatia, né, de perguntar, não tem a empatia de se colocar no lugar da pessoa, e estão travando uma guerra interna contra os seus liderados, sem saberes, desmotivando, tirando, porque esse é um dos principais motivos que fazem um liderado se desmotivar, quando ele não se sente importante para a instituição, seja ela secular ou seja ela eclesiástica também, né? Tem essa questão. Por isso que o fardo de um líder nunca será fácil, mas também o galardão e a vitória, essa sim, essa será certa. Então, se está difícil, a palavra é: caminhe mais uma milha, mas mande espias observar o que está acontecendo, para que os seus liderados não sejam desmotivados com o que está acontecendo à sua volta. Seja Josué neste momento, não fique atemoroso, mas seja homem, seja mulher de guerra. Você, liderado, acredite na responsabilidade que o teu líder te confiou como espia. Vai reconhecer essa terra prometida, que eu tenho certeza que Deus lhe dará a vitória. Quantos hoje não acreditam mais na palavra de um líder, né? E por isso estão pagando grande preço, quando na verdade, quando você está debaixo da mão do seu líder, isso na vida secular ou na vida espiritual, certamente Deus lhe dará a vitória nos dois sentidos da situação. Amém? Então aqui, enviando para o reconhecimento da cidade. Você, como espia, vai reconhecer a terra prometida, vai reconhecer o desafio. Se você tem uma faculdade, não tenha uma, mas tenha duas. Se você tem duas faculdades, faça a terceira. Não faça uma pós-graduação, faça uma especialização, né? Não pare no tempo. Deus não precisa de doutores da inteligência, mas doutores da inteligência sempre serão bem-vindos em nosso meio, né? Deus não precisa de experts, mas de pessoas que queiram ser experts, pessoas que vão chegar a ser os experts. Então, que você possa ser, nessa aula, incentivado a voltar a estudar, a voltar a trabalhar cada vez mais num projeto que você acredita, porque certamente o reconhecimento, se estiver debaixo da direção de Deus, o reconhecimento será certo. Amém? Vamos no subtópico 2.
Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava a aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite, foi comunicado o caso ao rei de Jericó. Primeiro ponto que a gente entende aqui: quando você estiver indo em busca da tua terra prometida, certamente pessoas vão tentar te desmotivar, vão tentar tirar a tua paz, vão tentar tirar você do foco. Mas a Bíblia vai falar assim que a gente tem que permanecer o quê? Firmes e constantes. Que nessa aula você possa permanecer firme. Estou falando desde o primeiro tópico, firme, constante, esforçai-vos, né? É isso que está nos ensinando aqui. Ele vai continuar assim, ó. Que imediatamente mudou seus soldados a propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Né? Então Deus usa, se for necessário Deus usar o ímpio para te proteger, aqui uma prova viva, né? Usou uma prostituta, que para muitos não significava nada, para muitos era a escória da sociedade, mas foi uma pessoa insignificante ao olho humano que Deus usou para abençoar um espia. Muitas das vezes as nossas bênçãos estão centradas e concentradas em grandes desafios. E muitas das vezes, como a palavra diz que nós somos luz em meio às trevas, nós gostamos de ficar apenas na luz. Mas na verdade Deus quer que nós vamos às trevas para que possa brilhar a luz dele, né? Então muitas das vezes, mais uma vez, muitas das vezes eu e você, né, seremos surpreendidos pelas pessoas que nos irão ajudar, por pessoas que muitas das vezes a gente pode não dar nada, mas no momento certo Deus envia essas pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Contando um testemunho, uma certa vez eu quebrei a perna aqui uns 2, 3 anos atrás, e eu estava agora aqui passando pelaquela situação. Já fazia 3 meses com a perna quebrada, não podia ir aos cultos, quebrei tíbia e fíbula, uma coisa assim, né? Não vou saber me expressar agora aqui, mas o interessante é que eu falei assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, nem que for numa pregação online. E eu estava assistindo os cultos online, olha só que interessante. E quando eu sentei na cadeira deste culto, um pastor de uma igreja famosa, do nosso ministério inclusive, ele apontou para a câmera e falou: você que acabou de sentar aí nessa cadeira, com a perna direita quebrada, isto não é o fim para a sua vida, é apenas o começo. Aquilo me deu uma dose de ânimo, uma dose de força. Quem sabe ele nunca saberá desse testemunho que eu estou contando, né? Porque eu não revelei o nome dele aqui, né? Porque a glória é do Senhor, mas certamente ele foi usado por Deus sem saber, e eu fui impactado por uma pessoa que eu menos esperava. Assim é Deus quando te faz um chamado, quando te coloca para liderar. Certamente Ele te surpreenderá, né? E como Josué, mandando os espias, mal nenhum chegará à sua tenda. Então aqui a gente observa que quantas vezes isso acontece no dia a dia
da vida de cada cristão. Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então, você líder, você liderado que me escuta nesse momento, certamente essa palavra é para o seu coração. Ele te surpreenderá a partir de hoje. Viu? Marque bem esse dia que você está escutando, não sei que dia que você vai estar escutando, mas marque bem sobre essa questão. Ele te surpreenderá, porque Ele é um Deus de surpresa. Mas para que Ele te surpreenda, você tem que estar com a mão no arado. Para que Ele te surpreenda, você tem que estar executando aquilo que Ele te colocou para fazer. Agora, não espere uma surpresa de Deus na sua vida se você está lá no seu cantinho, acochambrado, como fala o dizer militar, né? Não ache que Ele vai te surpreender, porque Ele é perito em surpreender aquele que está se esforçando. Amém? Aqui vai ter agora o tópico 3, testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Josué capítulo 2, 8. Então tá lá os espias desacreditados, pensando que ia morrer. Raabe vem e fala assim, viu? Bem sei que o Senhor já te deu essa terra. Ele vai complementar o texto aqui, ó. Uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Josué capítulo 2, versículo 9. Vou ler novamente, 2:9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Sabe o que ela estava falando neste momento? Que a batalha estava ganha, que a guerra estava ganha, né? Só que muitas das vezes, nós como os líderes, vemos a nossa batalha maior que o nosso general que nos convocou. Quando na verdade é aquele dizer popular, a batalha é desse tamanho e o nosso Deus é incalculável, o tamanho e a sua grandeza, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Você que me escuta aí nesse comentário, estar atento, observando, porque certamente, se você acha que o embate é grande, os seus inimigos estão apavorados com o que Deus tem para realizar e com o que Deus tem para dar para a sua vida. Sim, não importa o tamanho do embate, permaneça firme, constante. A palavra é esforçai-vos. Agora, encerrando já, nós vamos para o tópico 3, né? No tópico 3 aqui, nós vamos estar falando Raabe, uma heroína da fé. Vai dizer assim, uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu do modo inesperável na história dos hebreus, para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que ele conferiu status de heroína da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 35. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Então aqui vai falar, Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou. Então, olhando para a vida de Raabe, como o texto está dizendo, ela era uma prostituta. Que perspectiva essa mulher tinha de vida?
mas ela tinha um diferencial, que muitas vezes nós, como conhecedores da palavra, detentores do conhecimento, não donos, mas detentores do conhecimento, né? Conhecendo a verdade, não sendo dono da verdade, mas pedindo a verdade através de Deus, do Espírito Santo, né? Muitas das vezes nós não se colocamos como Raabe. Achamos que os desafios e achamos que os problemas que vivemos são maiores que as situações em Deus que nós possamos passar. Raabe, ela renuncia a tudo. Ela poderia, a partir daquele momento, quando os espias chegam lá para se esconder, ela poderia falar, não, está tudo aqui essa cambada, rei, pode mandar matar tudo. Mas ela acreditou na promessa dos espias, do Deus dos espias. E certamente, como fala, ela foi poupada, depois ela se casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muita gente que acredita em nós e muitas das vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Quantos vivem esse marasmo? Será que Deus é comigo? Será que Deus pode fazer isso na minha vida? Viu? Seja Raabe a partir de hoje. Acredite no Deus dos espias. Acredite que Deus possa fazer na tua vida e certamente haverá uma transformação, haverá uma mudança, haverá um renovo para a sua vida, como líder e como liderado. Tem muitas pessoas como liderados que sonham em ser grandes médicos, grandes doutores, grandes pastores, grandes obreiros, né? Grandes homens de negócio. Mas quando olha para o tamanho da adversidade, se acovardam, ficam trêmulos, ficam medrosos. Mas maior é o Deus que vos chamou. Permaneça firme e constante. Não pare em meio à luta, não pare em meio à dificuldade. Seja Raabe, peça que Deus apenas poupe a sua família, porque certamente você entrará junto para a terra prometida. E Deus pode te surpreender como surpreendeu Raabe. E da sua descendência acabou sendo a descendência do Messias, né? Então aqui vamos agora para o tópico 2, subtópico 2. Uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão quando foi questionado por Isaque acerca do cordeiro para o holocausto, né? Então, pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria. Essa é a palavra para o subtópico 2, sabedoria. Raabe, por não conhecer o Senhor, ela acabou mentindo, né? Mas as pessoas sábias perante Deus resolvem na sabedoria. De que forma? Por exemplo, eu vou dar aqui agora um exemplo normal, natural, assim, que muitas vezes é dado até na igreja. Se você estiver passando em um bar, uma lanchonete, e ver uma pessoa com uma garrafa de vidro, da cor da garrafa de uma cerveja, e você não estiver vendo rótulo, nada, e você passar e falar assim, vai para o inferno, né? Como essa pessoa iria se sentir naquele momento? Certamente brotaria um sentimento de raiva, um sentimento de ódio pelaquela pessoa que falou tal atrocidade, condenando-a para o inferno, quando quem condena é apenas Deus. Mas se nesse mesmo caso a pessoa estivesse bebendo, poderia até ser uma cerveja, e a pessoa passasse e falasse assim, meu irmão, tudo bem? Estou orando por você. Qual seria o sentimento dessa pessoa que escutou essa palavra? De raiva, de ódio ou de conserto?
certamente no coração dela ela ia falar assim: com tudo que eu estou fazendo, tem pessoas que estão orando por mim. Palavras brandas suscitam amor. Palavras ríspidas suscitam iras, né? Suscitam ira. Então, em meio a uma situação dessa, certamente ela se sentiria constrangida em Deus por um irmão estar orando por ela e não criticando-a naquela situação. Então, a sabedoria, e a Bíblia fala que se você pedir, Deus lhe dá, né? Ela vem de Deus. A pergunta é, nas suas decisões quanto vida secular, tem sido direcionada pela sabedoria de Deus? A sua vida, na vida eclesiástica, na vida da igreja, tem sido direcionada pelo sentimento em Deus? Ou você tem demonstrado o seu sentimento e as suas vontades, assim prejudicando o que Deus tinha para fazer em sua vida, né? Então, certamente, se você for sábio como Abraão, quando foi questionado ao pai, mas cadê o cordeiro? Né? Ele poderia falar, o cordeiro é você, filho. Não, ele fala assim, Deus proverá. Ele amansou o menino, trouxe o menino para perto, com toda a angústia que ele poderia estar passando, né? Mas ele conseguiu se tornar uma pessoa tranquila. Vamos lá? Continuando aqui, vai falar assim: a longanimidade de Deus em relação a suportar o nosso muitos pecados é surpreendente. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Então é natural que, como homem, nós podemos errar numa situação. Nós podemos se equivocar numa situação. Mas, contudo, Ele é longânimo em sua justiça. Ele é longânimo em sua misericórdia. Certamente, Ele vai observar toda a situação e vai ter uma palavra de ânimo ou até mesmo uma palavra de exortação, né? Somos sujeitos a essa questão, mas contudo fala assim, ó, sua misericórdia renova-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Lamentações 3, 22 e 23. Então a sua misericórdia renova-se cada dia. É por isso que eu e você, embora nossas falhas, embora nossos equívocos, embora nossos erros, embora nossa pequenez, não somos consumidos, mas antes a sua misericórdia, né, tem sido para com a nossa vida. Aqui no tópico 3, já encerrando, né, vai falar assim, subtópico 3, a mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigura um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela da sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção a família de Raabe um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. 40 anos antes, os umbrais da porta são marcados com sangue. 40 anos depois, agora, o fio de escarlate, fio vermelho, é posto pela família de Raabe para que não fosse
ali também pagasse o preço junto com o povo de Jericó. A pergunta que eu quero te fazer aqui, e encerrando com essa linha de pensamento é: você tem sido marcado por Deus na sua vida? Você tem sido marcado pelos projetos que Ele tem para realizar em sua vida? Se sim, glória a Deus. Agora, se não, é o momento para que nesse final aqui de contexto, você possa deixar com que a sua casa seja marcada pelo sangue, que a sua casa possa ser marcada pelo fio de escarlate. O que está acontecendo e acontece atualmente no mundo é que as pessoas estão apenas cumprindo protocolos. Que tipo de protocolos? Eu tenho que fazer isso, fiz minha parte, está tudo certo, volto para minha casa. Mas será que é isso que Deus quer para a sua vida? Deus quer apenas que você cumpra esses protocolos? Ou Deus vê em você o potencial para estar marcando os umbrais da sua porta, para estar marcando com um fio de escarlate a sua família, né? Certamente Deus tem uma obra na sua vida, certamente Ele tem um projeto na sua vida, mas para que esse projeto aconteça, você tem que estar dentro dos propósitos de Deus, marcado pelo fio de escarlate. Eu vou concluir aqui, e a conclusão diz assim: o livro de Josué conta a história de milhares de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E aqui vai ter uma referência, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Então eu quero concluir aqui dizendo para você: se for necessário, ao longo da sua jornada material e espiritual, de Deus colocar os ímpios para te auxiliar, pela base bíblica que nós temos, certamente Ele te auxiliará. Mas lembre-se do que eu estava comentando antes. Para isso, vocês têm que estar sincronizado, tanto líder quanto liderado, com os projetos que Deus tem sonhado para a sua vida. Meu nome, mais uma vez, é André Leandro. Desejo a todos uma excelente semana e uma excelente escola dominical nesse domingo. Amém? Paz do Senhor a todos.